Hoje nós daremos continuidade com o nosso tema O Cristão Pode Julgar? E dessa vez veremos sob a ótica dos cristãos católicos. E para iniciar, eu gostaria de pensar com você, por que julgar soa tão pejorativo? Por que soa como sentença? Soa como ultimato? E se realmente houvesse uma sentença decretada sobre você? Ou quando somos julgados por quem ouviu somente uma versão da história? E quando realmente somos julgados simplesmente porque temos opiniões diferentes? E quando sou julgado ao ponto de ser acusado por algo que eu não fiz? Qual é o seu pior medo em relação ao julgamento? Ser acusado do que não fez? Medo do que o outro poderá pensar ao seu respeito? Qual é o seu pior medo do julgamento? Você já parou para pensar que o medo pode te fazer usar a arrogância ou a ignorância ou até mesmo a procrastinação como arma de fuga? Sim. Ficar deixando para fazer as coisas depois e sempre para depois pode ser também uma arma de fuga por medo de errar. Por que você precisa tanto de aprovação? É certo que não devemos cair nem em um extremo, nem em outro. Nem se importar de menos e fazer o que quiser, na hora que quiser, do jeito que quiser, porque nós vivemos em comunidade, regras são feitas para serem cumpridas e não quebradas. Nem também podemos nos importar demais ao ponto de paralisar e não conseguir avançar na vida por medo do julgamento alheio. Você pode entender que nós precisamos ter uma medida? Você consegue compreender isso? Precisamos ter um equilíbrio, sim. Então você pode me perguntar, como eu consigo esse equilíbrio, Nana? De fato, que não é algo simples para se obter. Mas quando a gente começa a compreender que não tem domínio sobre o outro, tudo começa a ser simplificado. Quando eu entendo que eu não sou responsável pelo que o outro pensa sobre mim, que não sou responsável por fazer as pessoas gostarem de mim, que cada um vai pensar de um jeito e cada um vai falar algo diferente. E às vezes eu não vou poder me explicar. Aí eu começo a soltar os remos. Sabe aquele barquinho no meio da tempestade e você segura com muita força porque entende que é remando que você vai sair dali? Pois é, nem sempre. Às vezes, a melhor opção é soltar os remos e esperar a tempestade passar. Isso é entender que você não pode mudar o pensamento do outro e nem dominar o que vai ser dito ao seu respeito. O que alguém diz sobre você revela muito mais sobre ele do que sobre você. Então só relaxa e vai vivendo e provando dos milagres e do meio do caminho até o dia final. Bom dia. Bom dia, Brasil! Bom dia, Itororó! Bom dia, Rio do Meio, Itati, Rua de Palha, cabeceira do Rio do Meio. E eu quero mandar aqui um monte de alô hoje, que foi um tanto de gente me encontrando na rua. Eu quero mandar um alô pra Conce, né?
que está aí tendo a sua sugestão de programa atendida. Ela que é ouvinte do nosso programa. Um alô para você, minha linda, um cheiro. Para Gracielba, que é ouvinte cativa do nosso programa. O Cleiton também, que tá aí, eu tenho certeza que ele deve estar rodando aí, né? Fazendo entregas aí com as motos. E com fone de ouvido, ouvindo o programa. Eu tenho certeza disso. E todo mundo que está aí na feira agora, ouvindo de cara com a Nana, eu quero mandar um alô para vocês, um cheiro para vocês. Daqui a pouco eu tô circulando por aí para comprar minhas coisas, viu? Um alô para o Clebão, que é ouvinte também cativo do De Cara com a Nana. O Alex da Saúde e a Elisete em Itati. Ontem eu fui dar aí uma palestra lá sobre empoderamento pessoal, lá no Colégio Rebouças Leite em Itati. E ela estava lá na secretaria e falou, você que é a Nana? Eu falei, sou. Menina, mas eu ouço o seu programa todo sábado, eu não perco. Eu fico querendo participar e mandar a minha opinião e às vezes eu fico meio descabriada. Eu falei, não fique não, mulher, que eu gosto de opinião. O WhatsApp tá lá pra isso. Mande a opinião de vocês, gente. Vocês podem participar. Mas sem mais delongas, porque o tema de hoje continua sendo denso. E hoje nós estamos com a parte 2 do programa passado, com o tema O Cristão Pode Julgar? Semana passada nós entrevistamos Marcos Souza, que é teólogo, e cristão protestante. E nós vimos a ideia sobre a ótica protestante, sobre os evangélicos, como é falado popularmente. E hoje eu trouxe aqui o Reginaldo Couto, que cursa o 6º semestre de História, que é teólogo, formado pela Escola de Teologia da Diocese de Itabuna, ETEL, católico, e nós vamos ver sobre a ótica católica o mesmo tema. Será que tem diferença, gente? Será, Brasil? Vamos ver? Bom dia, Reginaldo. Bom dia, Nana. Bom dia a todos. É um prazer poder estar com vocês aqui, discutindo um tema que realmente nos traz para essa ótica de entender. Julgar, será que realmente é necessário? Vamos lá. Vixe, ele já trouxe um questionamento aqui, hein? Então a gente começa com a pergunta base da entrevista passada também. O que é julgar, Reginaldo? Nana, o julgamento, ele tem várias propostas, mas esse pensamento dessa pergunta nos traz uma resposta um pouco, às vezes, tão própria, como o Marcos assim colocou ontem, ou na semana passada. Ele falou profundamente dentro daquilo que realmente vem ser o julgamento na sua explicativa real, dentro do que está no dicionário. Só que quando nós questionamos o julgamento, ele tem 2 pontos. O julgamento, ele pode ser bom e pode ser o julgamento mau. Dentro da visão cristã, nós queremos viver o julgamento bom. Qual é o julgamento bom? Aonde nós tiramos o correto para definir o que é certo e o que é errado. Dentro do julgamento mau, nós só encontramos a palavra condenação, onde nós não queremos nem saber o que é certo e nem o que é errado, nós só queremos impor sobre ele um julgo. Existiria um critério justo para julgar alguém? Nana, humanamente falando, não. Dentro da questão humana, isso dentro da questão humana, junto com a questão espiritual, nós entendemos que o homem ele está tendencioso a julgar e a condenar. Quando nós olhamos dentro da ótica de Cristo, nós já encontramos vários textos. Marcos passou isso aqui semana passada, muitos textos, e realmente em cima dessa verdade, o Jesus nos pede uma palavra que hoje virou até moda, a imparcialidade. Jesus sempre foi imparcial nas suas decisões de julgamento, porque ele nos traz uma visão simples. O julgamento deve ser misericordioso. Ele deve olhar as duas partes, como você mesmo assim colocou no início, e duas partes muito nem tendenciosa para um lado e nem tendenciosa para o outro. O julgamento justo de Cristo é aquele que observa não a consequência, se eu vou ser condenado ou não, mas o ato. O que me levou a fazer o ato? Qual foi a motivação? O que realmente me impulsionou a estar cometendo aquele delito, ou aquele julgamento, ou aquele pré-julgamento? Então, humanamente falando, nós condenamos. Dentro de uma visão cristã, Jesus está sempre a nos perdoar.
Essa é uma ótica do que o próprio Pai, dentro de Gênesis a Apocalipse, vai nos mostrar que mesmo com o erro, o Senhor tenta sempre olhar para os seus filhos e perdoar, porque sabe que muitas vezes, dentro da ação humana, nós não sabemos o que fazemos. Isso, uma visão cristã, sim. Podemos dizer assim, Reginaldo, todo mundo sabe o que fazer. Não, infelizmente não. Nós agimos com nossas ações, com emoções, mas nós muitas vezes não sabemos o que fazemos. Para você que está ligando o rádio agora, você está ouvindo De Cara com a Nana. Eu sou a Nana e você estará aqui conosco até as 9 horas da manhã. Estou entrevistando o Reginaldo. Quase não sai o nome do homem, hein? Eu usei demais a voz essa semana, gente. Estou entrevistando o Reginaldo Couto, que é cristão católico, e nós estamos tendo aqui agora a visão católica a respeito do tema que nós abordamos na semana passada. E para você que está aí assistindo pela TV Cacau, já também aqui o meu bom dia para você. Reginaldo, toda opinião não seria um julgamento, um tipo de julgamento? Eu ter uma opinião sobre alguém seria um tipo de julgamento? As tuas perguntas sempre comecei a apertar nos faltam ar. Eu, quando me preparava para isso, eu falei, quais serão as perguntas que Laiana vai trazer? E essa... Eu tô começando a achar que o povo tem medo de sentar nessa cadeira aí, viu? As perguntas são muito pertinentes. E quando você fez essa pergunta, é interessante. Julgar, será que é a mesma questão de opinar? O que é opinar? Muitas vezes eu sempre uso esse termo, que geralmente é o que mais acontece. Um pedreiro está numa construção e ele está ali e começa a assentar os blocos. Alguém vai dizer assim, fulano, estica um pouco mais a linha. Coloque o prumo mais corretamente. Faça isso, faça aquilo outro. Se for correto o que ele está dizendo, se estiver fora de linha ou estiver fora de prumo, esta opinião, ela é justa. Mas quando esta opinião já começa dizendo, esse pedreiro tem um problema sério, ele nunca consegue colocar um bloco em linha reta. Esse pedreiro nunca consegue colocar um bloco de forma positiva no prumo. Eu já conheço ele vai colocar um bloco errado. E quando ele colocar, eu vou dizer que está errado. Essa opinião deixa de ser uma opinião, mas assume um caráter, acima de tudo, julgatório e condenatório. Uma opinião pode dizer, olha, eu não entendo o que você faz, mas eu aceito. A opinião, ela tem as minhas verdades, mas eu não atinjo o irmão negativamente, eu não atinjo o outro negativamente. A opinião pode ser dada, toda opinião deve ser dada, mas ela não pode ser uma opinião que interfira dentro de uma realidade que está acontecendo. O que eu posso dizer sobre isso? O que é uma opinião que não pode interferir? A sua opinião, ela deve ser positiva quando seja uma opinião correta sobre aquela situação em si. Está acontecendo algo e o que você vai dar vai mudar para melhor aquela realidade. Geralmente a mulher em casa fazendo a comida, aí o marido fala, amor, coloca um pouquinho mais de sal. A mulher pode dizer, eu já coloquei a dose que eu sempre coloco. Mas o alimento está em quantidade maior. Está em uma quantidade que aquela quantidade de sal que ela coloca corriqueiramente não vai funcionar. Então, essa opinião é correta, é positiva. Mas quando ele diz, cuidado para você não salgar, porque essa mão sua sempre pesa dentro desse alimento. Então, já começa aí a perder o critério de opinião, opinar para ajudar, e começa a ter o critério de opinar para questionar ou para condenar. Então, Nana, infelizmente, você pode dar opinião. A opinião é positiva. Mas se seja uma opinião que cresça, que ajude, que faça essa pessoa entender que aquilo que você está falando é melhor para ela naquele exato momento. Então, deixa eu ver se eu entendi. A opinião, ela é sim um julgamento, porém, existe o julgamento sentencioso, correto, que é o negativo, e existe o julgamento para melhoria, vamos dizer assim, que o pessoal chama de crítica construtiva, que eu não acredito que exista crítica construtiva, na verdade, né? Esse contexto Para mim, assim, crítica é crítica, né? Crítica é crítica.
Agora, se você vai interpretar de maneira positiva ou não, aí é outra coisa. E depende de como você fala. Pelo que você está falando aqui, depende de como a pessoa fala. Correto? Corretíssimo. Então, nós podemos sim julgar, porém, não julgar de forma sentenciosa. Sentenciosa. Esse aqui é o raciocínio? Correto. Bom, então a gente está concordando aqui no negócio até agora. A igreja, só pincelando o que você fala, a igreja nos ensina, e quando você falou realmente, se existe uma diferença na visão, na ótica do julgamento, olha, desde quando eu me entendo por gente dentro da igreja, o julgamento ele acaba sendo sempre o mesmo. Se for condenatório ou um julgamento imparcial, ele, tanto na visão evangélica como na visão católica, ele continua sendo a mesma coisa. O que às vezes vai mudar é a forma de expor essa situação, a forma de trazer uma resposta, muda, porque vem aqui uma base teológica, uma base doutrinal. Sim, uma questão doutrinária, né? Geralmente acontece muito isso. E na igreja nós temos um contexto que é os sacramentos. E dentro desse sacramento, só para poder sintetizar isso, sim, nós temos o sacramento da reconciliação, o sacramento da perdão ou a confissão. O que vem ser isso dentro do movimento, dentro da Igreja Católica? Ela é aquela expressão aonde nós iremos confessar os nossos pecados diante de Deus e diante do homem, para que possamos assumir a ideia de que realmente estamos confessando. Errei, pequei contra Deus, pequei contra o irmão, e nesse momento eu quero pedir o perdão de Deus. Esse momento é onde o sacerdote, o padre, em nome de Cristo, nos dá a sentença justificativa, que é o perdão. Mas ele age em nome de Cristo. Então, imagine aquele sacerdote ouvindo a confissão de um homem ou de uma mulher, e ele vai ter que ter no seu coração a liberdade de assumir a imparcialidade naquele momento, para ele não julgar, para ele não condenar, para ele não apontar, porque ele vai ter que ter um coração imparcial, como reconhecer que aquela pessoa errou, mas que naquele momento ela está assumindo, pedindo perdão e pedindo que Deus possa perdoá-la. A partir daí ele vai instruir dentro de um contexto aonde vai nos corrigir as nossas ações, nos dá uma direção para como fazer, para não cair mais em pecado, para não errar mais naquela realidade. Então, ele vai julgar nesse momento as nossas ações e vai nos aplicar um veredito para como nos guiar para, a partir desse momento, não mais atender essas nossas tendências ao pecado. Então, é mais ou menos essa ótica que eu estou falando. O católico, ele tem a necessidade de uma confissão, tanto para com Deus, mas perante ao homem. Na questão, nisso aí a gente tem uma pequena diferença entre Correto. o católico e o evangélico, né? Correto. Nesse caso, o evangélico entende que o pastor ele está ali como um aconselhador. Correto. Né? A gente pede perdão a Deus, confessa os nossos pecados ao Senhor, e pode tanto ser o pastor como um irmão, normalmente o pastor ou o líder, né? Correto. Que é quem está ali respondendo espiritualmente por você, né? Eu vejo semelhança em alguns aspectos, mas em pequenos detalhes só na aplicação. Só na aplicação, eu na vejo fórmula de aplicação. Isso. A diferença que eu estou vendo aqui é só na forma de aplicar. E essa forma de aplicar, ela vai somente dirigir a essas nossas situações aqui. O julgamento. Nós vamos julgar certo e correto eu ir diante do sacerdote, e eu vou me julgar certo e correto eu ir diante do meu líder, do meu pastor. Acabo confessando. Você acaba confessando o que você fez, o que você... Sim, quando você... Num tom de aconselhamento. Num tom de aconselhamento. Nunca num tom condenatório. Num condenatório. E aí você fala, olha, pastor, errei nisso aqui. É uma confissão. Você está confessando para o seu líder, para o seu pastor, para o seu irmão. Mas o que nesse momento nós temos uma diferença é que o sacerdote, nesse momento, ele vai, com a graça da unção, ele vai ofertar para nós a misericórdia de Deus. Eu não só peço, mas como a igreja também me oferece, com a imposição das mãos. Então, de onde Jesus fala, vá, é aquele contexto, eu não te condeno, vá, se ninguém te condenou, também eu não te condenarei. É esse mais ou menos esse ponto, ou mais ou menos não é um erro, mas assim, é nessa situação onde entra a questão da confissão, e onde vai entrar também aí a esperança que nós temos. Não julgar é não condenar.
Aí ele pode dizer, Reginaldo, quer dizer que então, se eu cometer um pecado e for diante do sacerdote, independente do que eu cometi, eu vou receber a confissão? Vai depender de como você vai confessar, se literalmente você se arrependeu, se realmente você está diante de Deus, diante da igreja, pedindo realmente uma reconciliação com Deus, um arrependimento. Essa é a diferença para receber esse sacramento. Está aí, a posição de Reginaldo aí, muito bem colocada por sinal. Inclusive, eu lembrei de Meire aqui, né, que é uma amigona minha. A gente trabalhou junto aí, Meire, que é da Igreja Católica também. E entrevistando aqui, me remeteu ao tempo que eu trabalhei com ela, porque a gente tinha muitas trocas assim. Falava, Meire, mas na Igreja Católica, pensa como a respeito disso, que eu sou muito curiosa. Isso eu gosto de saber como as pessoas pensam e tal, né? E saber ali. Mas e assim, a gente se posiciona desse jeito. Vocês se posicionam como? E a gente tinha aquela troca. E eu via muitas semelhanças e diferenças também. E algumas diferenças ali na aplicação, como, por exemplo, esse momento aqui, né? Da aplicação. Eu acho interessante a gente compreender o outro e compreender a maneira que o outro pensa. Eu acho que enriquece a gente demais. Isso a gente julga, mas não condena. Isso. O julgamento, porque a gente tem que mudar essa ideia, gente. A ideia de trazer um programa que diga, o cristão pode julgar? Para resumir a resposta que Reginaldo já até deu, sim. Marcos disse a mesma coisa semana passada. Eu já sabia que a ideia do evangélico e do católico nesse aspecto aqui não ia ter diferença nenhuma. Como em muitos aspectos também não tem diferença. Porque a base é a Bíblia. Então, né? Sempre a Bíblia. Então, muda alguns entendimentos a respeito de algumas coisas. Mas nesse aspecto aqui, eu já sabia que seria a mesma resposta. Porque o que é um julgamento? O julgamento é um juízo de valor. O juízo de valor é a opinião que você tem a respeito de alguma coisa. Correto. Agora, se sua opinião é condenatória, como Reginaldo colocou aqui, né? Como você diz assim, não, fulano, ó, ali é perdido, já era. Isso é uma opinião condenatória. Agora, quando você diz, não, fulano, Joãozinho falou assim, ele está errado. Você está julgando, porque é comportamental. Correto. Ele está errado. Mas ele pode mudar de opinião e ele pode consertar o erro dele. Já não é condenatório. O problema é condenar. Porque quem julga a intenção do coração da gente é Deus, né? Agora, as ações somos nós. Correto. E a Bíblia é porque o povo pega lá aquele versículo, não julgueis, e aí só toca, não julgueis. Ninguém paga minhas contas. Quem é você para dizer o que eu posso? Eu sou Dana. Você é Reginaldo. Você tem um juízo de valor sobre o que eu estou fazendo. Você tem uma opinião sobre isso. De repente, do seu julgamento opinatório, você vai me dar um conselho. Correto. Que pode mudar toda a minha vida. E muda. E muda. E muda. Tem uma questão que você falou aí, e que é interessante. A questão dos valores. Nós, seres humanos, quando nós temos a autonomia diante de Deus para julgar, não é um julgamento, como nós falamos, condenatório, mas é de correção. Nós iremos mudar, dentro de uma moral social, de uma moral humana, cultural. Olha, está errado. Será que você não percebeu ainda que o que você está fazendo está errado? É momento oportuno para você mudar. Refazer a rota, né? Refazer a rota. Em cima disso, nós temos Marcos 18, Mateus 18, versículo 15, que fala sobre a correção fraterna. Se o teu irmão pecar, vai corrigi-lo a sós. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se não te ouviu, porém toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida de palavra de 2 ou 3 testemunhas. Então, olha a expressão aqui. Nós estamos falando de algo que nos é dado uma liberdade para fazer isso. Se o irmão errou, necessariamente você precisa estar lá, chamá-lo. Isso é dentro de casa. Isso é como nós como pais, nós julgamos nossos filhos todos os dias. Nossos filhos erram todos os dias. Então, cabe a mim olhar para o meu filho e não condenar, mas julgá-lo. Está correto o que você fez? Está errado. Então, se está errado, vamos corrigir? Eu quero só partilhar com vocês, que ele não ouça,
Exemplo, antes de ontem ele entrou brincando bola e os dois, ele e outro menino, começaram a brincar e o rapazinho segurou ele no pescoço e ele chegou cá, meu pai, eu vou fazer isso. Eu falei que eu conversei com ele. Tá correto o que você está querendo fazer? E no final de tudo, ele falou assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a polícia, porque a polícia vai dizer quem está certo e quem está errado. Eu falei, essa é a decisão. Ter sempre um juiz para dizer realmente o que está certo e o que está errado. Só que essa jurisdição me permite não condenar. Eu tenho que ser quem está como juízo, ser imparcial. Você ser um facilitador naquele momento, né? É isso, Nana. Facilitar. A gente tem uma oportunidade de conhecer os júris. Quem aqui já esteve presente em um júri? Você vê o juiz, promotoria e advocacia. O juiz é imparcial, ele está ali apto apenas a julgar depois as consequências. Ele vai dizer se está inocente ou se está condenado. Mas para isso é preciso acontecer a fala da promotoria, que é condenatória, e a fala da advocacia, que é defensoria. Vai defender. Então, quem falar de uma forma mais contundente e provar a inocência, o juiz terá que dar inocência. Ele vai ter que julgar inocente. Se a promotoria condenar, mostrar que realmente naqueles atos houve um crime condenatório, então o juiz vai aplicar a lei de condenação. Então, da mesma forma, está aqui. Eu, como pai, não posso julgar inocente ou culpado sem antes entender os fatos. Mas eu tenho que corrigir. Mesmo aplicando aquilo que seja o justo, eu vou ter que também corrigir os atos dele. Assim também o irmão pecou, caiu, eu vou corrigi-lo. Irmão, está errado o que você fez. E Padre José Augusto, um padre nosso, que é membro da Canção Nova, uma comunidade católica, ele disse, você vai corrigir o teu irmão no amor e no zelo, e o irmão fala, tu peca igualmente a mim. Aí, que no caso, que esse versículo aí, é em Mateus 7. Sim. Que fala sobre a questão, se teu irmão pecou, você vai lá, corrige. Mas, e quando nós somos hipócritas? Que nós vamos corrigir o irmão com a mesma carga nas costas ou até um pouco mais. E o irmão pode dizer, olha, você não tem a liberdade ou até a capacidade de me corrigir, porque você comete a mesma coisa que eu. Então, primeiro, nós devemos fazer o quê? Tirar realmente as travas dos nossos olhos e assumir que para eu corrigir alguém, eu não posso cometer os mesmos erros de alguém. Mas isso não quer dizer que você não pode corrigir. Correto. Esse é o problema hoje. Esse é o problema. Se alguém dizer, olha, eu faço isso e você faz aquilo, então vamos fazer uma troca. Eu deixo de fazer isso, você deixa de fazer aquilo que você cometeu. Pronto, aí fica tudo jóia. Não é isso que acontece dentro de casa? Porque, na verdade, quando alguém fala assim, mas você tira a primeira trave, porque o povo pega os versículos isolados e joga no contexto que quer, né? Correto. Esse é o perigo. Esse é o perigo. Aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo. Perfeito. Perfeito essa... Porque o pessoal coloca como... Aí você vem corrigir alguém, você vem num tom de... Porque quem vem corrigir é porque quer ajudar a pessoa, né? Perfeito, Às vezes quem vem corrigir não sabe se expressar da maneira correta, o que causa um problema. Muito. Mas às vezes a intenção daquela pessoa é de correção, de ajuda. E aí, quando a pessoa responde assim... você erra do mesmo jeito que eu e tá querendo me corrigir, por quê? Isso, a pessoa ali não está dizendo, não é isso que ela está querendo dizer. Ela está querendo dizer assim, você erra do mesmo jeito que eu, ok. Mas assim, eu não vou deixar de errar, eu estou confortável com o meu erro. Na verdade é isso. Eu estou incomodado porque você veio me corrigir. Então, eu vou sair da minha zona de conforto. Sair da zona de conforto é complicado. Muito. E aí você se sente afrontado... Porque você está tendo confronto. Eu digo assim, gente, eu já falei, eu vou dizer de novo. Paz e amor é o movimento hippie. Evangelho é confronto. A Bíblia nos ofende todos os dias. Muito. Quem tem medo de ser ofendido, então arrega. Cai fora. Porque não vai aguentar. Entendeu? Ou frio ou quente, porque morno você é vomitado. Esse ponto é principal e especial que você falou. Nós temos um grande problema. Eu falei assim, se pudéssemos sentar Marcos e eu lá, a gente ia poder trazer toda uma... Aí uma hora de programa não dá, porque quando você fala sobre um ponto desse aí, você vai ter que aprofundar. Sim, nós tem que mastigar bem. Nós falamos sobre a exegese bíblica, que hoje falta.
Sim. Olha, não é uma condenação, mas é um apontamento. Nós corremos hoje muitos riscos de perder uma boa doutrinação, de perder um bom ensinamento religioso, um bom ensinamento bíblico, porque nós só ficamos na superficialidade, como você disse. Exatamente. Na exegeses, nós aprofundamos. Na o tal do gago é complicado. Vamos dizer assim, quando você não aprofunda, você fica na superficialidade, você apenas só pega o literário. Só leu, você vai ser muito seco, tá ali, não julgue e pronto. Mas quando você vai fazer uma profundeza da pesquisa, você vai encontrar questões antropológicas, históricas, social. Então isso aí você vai entender, olha, ele errou, mas porque ele tinha essa situação. Foi motivado a fazer isso, foi levado a essa ocasião. Ele tomou essa decisão por conta dessa realidade. Isso é Jesus, gente. Sim. O que levou Jesus a caminhar durante 3 anos, levando esse povo para lá e para cá? Você vai entender que naquele período era necessário que isso acontecesse. Se Jesus viesse hoje Jesus estaria atrás de um microfone na rádio, de um TikTok no Instagram, no Facebook, no vídeo. Jesus usaria de forma totalmente diferente os meios para nos atingir. Porque pessoalmente não conseguiria nos atingir. Então, aquela questão é o discernimento da palavra, é o entendimento da palavra, é uma boa resposta de um bom estudo. Então, irmãos, quando nós falamos hoje, quando alguém fala sobre palavra teologia, sobre estudo, hermenêutica, que seja qualquer palavra, isso é um xingamento, porque as pessoas não querem estudar, essas pessoas só estão querendo ouvir. Mas ouvir, como Paulo vai dizer, ouvir para si aquilo que seus corações desejam. E aí é onde entra muitas questões. Estão surgindo muitos que apenas estão falando o que o povo quer falar. Aí pega a sua palavra. Exatamente. Oferta isso do jeito que a pessoa quer. Infelizmente, fere. É muito legal. É aí que surge as heresias surgem aí, heresias. né? E aí onde fala o que quer ser ouvido, porque aquele pregador, aquele cantor, sei lá o quê. Perfeito. E isso em qualquer meio. Perfeito. Quer ser popular, né? Quer agradar, aí não quer confrontar. E aí onde é que fica o evangelho genuíno? Que é o confronto, de fato. O confronto, nós precisamos entender, gente, que esse confronto não é a minha pessoa. São os meus atos. Correto. É para minha correção. Porque Deus, ele não precisa da gente para nada. Não muda nada na vida de Deus, a gente querê-lo ou não. Não muda nada na vida de Deus, viu? Não, que ele é a própria vida, né? Não, mas vamos colocar assim. Como pessoa. Como pessoa. Não muda nada na vida de Deus. Eu acreditar que ele existe ou não vai mudar em nada. Para ele não interfere em nada. Ele continua sendo soberano, ele continua sendo onipresente, onipotente, onisciente. Ele continua sendo como ele é. Agora muda na minha vida. Muda em como eu me comporto. Muda. Mas eu não vou perder minha salvação. Gente, salvação é outra história. A gente está falando aqui de questões comportamentais. Que leva à salvação, de certa forma. Que leva à salvação. Tem questões, por exemplo, que você pode não perder a salvação, mas você viveu uma vida medíocre. Correto. E a vida abundante que a Bíblia fala? Né? A liberdade. A liberdade de Deus. E eu queria fazer uma ressalva aqui, pra gente não perder, eu não queria perder isso aqui que você falou, que eu achei super interessante, sobre pai e filho, né? Quando você citou aqui que corrigiu seu filho e você foi um facilitador naquele momento. Correto. Né? Eu acredito, né? E eu estava conversando isso com minha tia ontem, depois da palestra, né? A gente, nessas palestras que a gente vai, a gente acaba detectando algumas coisas em relação ao núcleo familiar. Muito complicado. E muitos problemas acontecem por causa do núcleo familiar. A figura paterna é uma figura importantíssima. E aqui agora eu estou dizendo como estudante de psicanálise, eu tô bestinha porque eu estou estudando psicanálise. Você está chegando no top 10. Eu vou acabar fazendo psicologia, não vai ter jeito não. Mas tudo para agregar. Não quer dizer que eu vou largar nada não. Quer dizer que eu vou agregar no que eu já tenho. Agrega, né? Muito. E, no caso, a figura paterna, né? Ela é uma figura importantíssima na construção do caráter daquele indivíduo. E a figura materna também. Porque é o que aquela criança tem de base, é o que aquele adolescente tem de base. Quando esse pai e essa mãe não elabora bem um julgamento,
cobra exageradamente. Porque a gente tem aqui dois extremos. Os pais que não cobram nada. Não, meu filho, você pode fazer o que você quiser, você é livre. Porque provavelmente foi um adulto que, quando era adolescente, o pai e a mãe cobrava muito, aí ele repele aquilo ali. Isso, né? ele elimina. Elimina, fala, não, no meu filho eu vou fazer diferente. E aí erra pelo outro extremo, né? É porque nega. Porque nega. Tudo é o equilíbrio. Nem cobrar tanto, nem cobrar pouco. Isso pode ser um problema. Quando você... Então, como eu vou achar o equilíbrio, Nana? Gente, a Bíblia é a maior revelação de Deus. Esse ponto que você Né? falou. Sobre o erro do filho e o acerto do pai, ou a correção do pai e o erro do pai, independente, como nós vamos poder ver. Sim, sim. Gente, Deus criou o homem para que o homem estivesse presente com ele em uma intimidade profunda. Aí nós conhecemos o Jardim do Éden, Adão e Eva, o homem ouvia os passos de Deus. Mas quando o homem erra, Deus julga. O julgamento de Deus naquele momento foi, olha, pelo seu erro, você perde essa intimidade comigo nesse momento. É uma consequência. Uma consequência, ele perdeu. Mas como pai, o julgamento dele não pode ser condenatório. O que Deus faz? Deus corre atrás do homem durante o Antigo Testamento inteiro. Sim, para retomar esse relacionamento. E ele só vai retomar esse relacionamento profundo com Jesus. Com a vinda de Cristo. E aí onde entra... Eu vou fazer uma ligação agora, como o Marcos colocou, e esse é o que todo mundo coloca, sobre a pessoa. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito. É um só Deus. Então, lá atrás, Deus colocou o homem a caminhar. O homem se corrigir, se consertar, assumir os seus erros. Mas dentro desse processo, o homem disse, não quero. Eu não quero ser assim. Os que assumiam não tinham a força para lutar contra todos aqueles que não queriam. Só que quando chega no momento importante, o pai fez uma fala... E aquele filho, às vezes não queria dar aquela escuta. E o pai chega e fala para ele, olha, vai lá fulano, converse com fulano sobre a questão, manda ele olhar para mim, manda ele voltar para mim, que eu estou aqui de braços abertos para perdoá-lo. Eu quero ter esse encontro com ele. E esse menino, esse Deus, esse homem que somos nós, de nação cristológica ou de nação salvífica, só vão voltar para Deus literalmente quando Jesus chega e fala, olha, o Pai me enviou. O Pai me mandou vir aqui dizer para vocês que Ele ama muito vocês. É um Pai de amor, um Pai de misericórdia. Olha, aquele Pai que vocês vê que Moisés nos traz, os antigos nos mostram. Olha, não. Ele é um Pai de amor, um Pai que dá tudo para os seus filhos. Então vem aqui, deixa eu abraçar vocês em nome do Pai. É interessante porque Cristo, ele sempre fala o Pai, reafirmando a figura paterna. Tudo. Nana, ele diz, eu vim em nome do Pai, para o Pai, não faço nada se não for pelo Pai. Eu só posso fazer aquilo que o Pai faz. O próprio Cristo fala, eu só posso fazer aquilo que o Pai faz, porque tudo que eu faço é porque Ele já fez. Eu sou um espelho dele. Então, esse amor, é o que nós estamos partilhando aqui. O Pai, ele tenta abraçar o Filho, corrigir o Filho com amor, zelo e justiça. Mas cabe também a nós, nesse julgamento que estamos recebendo, aí onde entra o bom senso. Bom senso. O bom Palavra senso. correta aí. O que eu estou dizendo? Olha, o que você falou, realmente, isso me irrita, me chateia, mas eu sei que você está certo. Eu vou ter que mudar. Eu tenho O problema que da gente é que a gente não quer reconhecer que está errado. Não quer. E é onde vai entrar essa questão, em Lucas, capítulo 15, versículo de 11 a 32, que é, para mim, um dos mais belos textos bíblicos do Novo Testamento, que é a parábola do filho pródigo. Ah, perfeito. Gente, nós temos aí a figura do pai. A riqueza que o pai está aí para nos dar, que Deus está aí para nos dar. Mas eu quero viver aquilo que o mundo tem para me oferecer. As luxúrias, as ações, como homem, aquilo que eu, sendo homem, posso gozar da vida dentro da sociedade. Só que aí o que acontece? Me dá o que é meu e fica aí com aquilo que é seu, o que lhe resta. Só que eu quero partilhar não é sobre a ação de um apenas, mas é a ação de dois. A ação de um é do pai, nem do erro do filho não, gente. Estou falando do pai e agora do irmão mais velho. São 3 personagens. 4, vamos dizer, se colocando como o patrão que lá assume. Então, as consequências do erro é você comer lavagem, como o próprio texto diz. Ou nem comer, não tem nem a dignidade, nem o direito de comer a lavagem. Porque, realmente, quando você erra e a sociedade lhe julga, ela lhe condena. Lhe condena piamente.
Só que aí... E são cruéis. E são cruéis. Tu vê que o próprio filho olha e fala, os servos do meu pai comem, bebem com fartura, e eu aqui não posso nem comer a lavagem, as vagens que os porcos comem. Então eu vou voltar para o meu pai. Eu reconhecer que esse é o ponto do julgamento. Quando eu reconheço que o julgamento do meu pai é menos doloroso, é mais justo, é um julgo mais leve. É um julgo em amor. Em amor. Né? Ele volta. Pai, pequei contra Deus e contra ti. Não sou digno de ser chamado de filho, mas me impõe como teu servo. O pai o abraça, grita de alegria, pula de alegria, dá-lhe, e a Bíblia chama, traga vestes novas, dê um banho, limpe, tira aquilo que é velho, dê aquilo que é novo, sandália aos pés, anéis. O que significa isso? Não é riqueza, mas é aparência. Deus nos dá uma aparência boa quando Ele nos julga. Ele nos limpa, nos purifica, nos impõe uma visão nova, um caráter novo. E aí onde eu volto mais cedo, a questão da reconciliação, lá do momento da confissão. Quando eu vou para diante do sacerdote, eu não preciso ter medo da condenação do irmão. Que o padre nesse momento é um irmão também. Ele vai me julgar com amor e zelo. Quando a gente sai da confissão, porque essa é a experiência dele. Igualmente você vai sair, pastor, olha, eu estou aqui com essa amargurada situação. Quando você sai, parece que você saiu você fica leve, né? Então essa é a questão. E o filho mais velho faz algo interessante. Ele condena tanto o pai, porque perdoou, quanto o irmão, porque errou. Isso aqui tudo é meu. E você nunca me deu também, pai. Você deu para ele a metade e ele volta agora, você dá tudo novamente. Filho, o que é meu é seu, o que é dele. Então, eu tenho que entender que assim como eu julgo, também serei julgado. De fato. Não é essa a verdade? A palavra diz isso, da forma carcada e encarcada. Esse é o problema. Não é o julgamento, é a condenação. Então não é você não julgar, é saber como vai julgar, porque você vai ser julgado da mesma forma. Verdade. Pronto. Esse da mesma forma, essa expressão da mesma forma, tanto no evangélico como no católico, vai dizer, se tu me dá um murro, te dou da mesma forma. Não é isso que a gente fala em casa? Sim. Com o irmão, se tu me bater, eu vou te bater no mesmo lugar. Não faça. Essa é a questão. Do mesmo peso que você fizer, vai acontecer. Então, deve acontecer o que aqui é uma normalidade do julgamento. Eu devo entender que é normal qualquer ser humano julgar. É normal eu receber um julgamento, mas eu tenho que, acima desse momento, entender o que esse julgamento está fazendo na minha vida. Me faz crescer? Me faz caminhar como ser humano, como pessoa, como cristão, como pai de família, como funcionário que seja, como patrão. Me faz crescer? Se está fazendo crescer, amém. Mas se é um julgamento condenatório como desse irmão mais velho, que não aceita que o outro tenha também, ou lucre com um bom julgamento, infelizmente, esse condena. Esse é o julgamento que o Senhor está nos falando. Se tu julgares, condenares, da mesma forma será julgado e será condenado. Agora são 8h46, você está ouvindo De Cara com a Nana, e nós estamos perguntando aqui, falando se o cristão pode julgar. Estamos trazendo hoje a ótica do cristão católico. E ainda fazendo uma ressalva aqui em relação ao que Régio falou, eu realmente preciso falar dessa relação de pai e filho, né? Porque isso interfere. Porque Cristo, ele vem e ele traz essa ideia de pai, o pai isso, o pai aquilo, o pai, para suprir essa figura paterna que ficou distorcida ao longo de séculos, né? Porque entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento foram 400 anos de silêncio. A última fala, 400 anos. 400 anos de silêncio. Até a vinda de Cristo, Deus silenciou durante 400 anos. Então, esses filhos e esse pessoal aí, essa galera desse rolê aí, né? Eles não conheciam esse Deus, só conheciam o Deus como julgador, como então Cristo vem trazer essa imagem, não. Ele julga sim, mas ele também é amor, ele também é paz. Então ele vem trazer as duas visões. Por quê? Porque essa carência vem lá de Adão, né? Profundo. Quando Adão caiu, nós ficamos órfãos. Toda a humanidade respondeu. Por que que tudo hoje? Porque a carne grita, a carne quer falar. Porque é a nossa natureza adâmica caída.
Isso é um problema pra gente. E a gente tem que aprender a lidar com isso, porque a gente vai viver com isso pra sempre. Gostei desse termo, adâmica. É, Gostei. a natureza adâmica caída. A gente vai viver com isso para sempre. E tem que aprender a lidar com isso. A carne é disciplina. E essa disciplina, nessa visão que você falou de pai, do filho, nós temos um exemplo, para mim, um dos melhores exemplos sobre essa questão que estamos falando agora aqui, sobre o julgamento e condenação, é quando pego aquela a pecadora, que é pega em adultério, e é levada diante de Jesus. Olha, nós temos os dois pontos. O julgamento, que é de Cristo, Sim. e a condenação, que é dos homens. Os próprios que também já tinham pecado com aquela mesma mulher, levam todos para Jesus. Primeiro, queriam condenar Jesus e não só a mulher. A mulher é só uma ferramenta para condenar. Mas naquele momento, Jesus inverte os papéis. E aí Jesus fala sobre a questão realmente de condenação ou de justiça. Quando aquela mulher é apresentada diante de Jesus, Jesus ouve com imparcialidade todas as acusações. Realmente, ela estava pecando. Isso é um julgamento. É julgamento. Ela foi pega em adultério. Ele não se absteve de Não, julgar. de forma alguma. Só que, naquele momento, quem poderia condená-la? Aí é diferente. Se todos ali tinham o mesmo pecado, agia da mesma forma, não tinha um caráter para aquilo. Então, se eles não te condenaram, eu também não vou te condenar. Essa é o amor essa aí é uma versão profunda do amor do Pai. O homem veio em pecado, como na questão adâmica, de lá para cá. Adâmica é a questão de ademia. É. Adâmica. Ele vem pecando durante todo esse período. E quando chega ali perante Jesus, é como a fala de eu sendo o filho, o justo juiz perante o Pai, eu vou julgá-los. E aí onde nós vamos ter agora? À minha direita colocarei os justos, à direita os ímpios. E essa situação, irmãos, não é Jesus que diga, olha, você vai. Não, são as minhas ações. As minhas ações é que me impõem, tanto na esquerda quanto na direita. É os meus pecados que impõem. Não é Jesus que vai dizer, olha, Reginaldo vai para a esquerda e Nana vai para a direita. Porque seria condenatório de Jesus. Sim, é o que eu escolhi fazer. Ali é uma consequência agora. É uma consequência. Jesus vai julgar segundo os nossos atos. Se os meus atos foram bons, ou a maioria bons, ele vai me impor na sua direita. Porque não vai ter ninguém limpo 100% não. Não vai ter limpo. Então, qual vai ser a medida? A justificação. E a justificação vem da aceitação da salvação. Né? Essa, eu aceito, eu quero. Aí é onde vai entrar. Quando eu quero, Deus perdoa. Quando eu assumo, eu corrijo, eu peço perdão, eu assumo meu erro. Aí eu sou justificado. Justificado pela fé é quando você assume que houve um erro, que houve há também um julgo, há também um julgo que salva e um julgo que condena. Eu prefiro o julgo que salva. Então eu vou para onde? Eu vou para o meu arrependimento. Senhor, eu me arrependo. E realmente arrepender de coração. Porque Deus sonda nossos corações. Com certeza. Esquadrinha. É por isso que fala, né? Nem todo aquele que fala Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, justificado em Cristo, salvo diante da palavra. E ainda fazendo uma pequena ressalva em relação a essa questão pai e filho, porque, ai meu Deus, mas o julgamento tem o que a ver? Gente, tudo tem a ver com a figura que a gente faz de Deus, né? A relação horizontal, ela é afetada pela relação vertical. Observe que a cruz, ela tem a questão vertical, que é a ligação nossa com o Pai, mas tem os braços abertos de Cristo, que é a relação horizontal. É a minha relação com Regi, como irmã em Cristo. Então, quando a gente tem essa questão da cobrança aqui de pai e filho, né? Eu quero aqui deixar registrado para você, pai e mãe, celebre as vitórias do seu filho. Porque isso é um problema. Porque o filho se sente julgado muitas vezes pelo pai o tempo inteiro. E isso, quando adulto, gera problemas como esse que a gente está abordando aqui, né? Ninguém pode me julgar. Não, peraí, você não sabe diferenciar. Ensine o seu filho. A Bíblia não diz assim, ó, o pai que diz o caminho que o filho deve andar, até quando envelhecer ele não se desviará dele. A Bíblia não diz que você tem que dizer. A Bíblia diz, aquele que ensina. Eu tive uma experiência agora. Esses dias minha prima estava lá,
minha priminha, né? E a gente não tem muita criança na família no momento, né? Já é mais adulto. Já tá todo mundo, mas a criança alegra o ambiente, é um negócio fantástico, né? E ela passou uma tarde com a gente. Aí a gente tá na casa de minha avó e lá tem uma escada que o degrau é separado. Daquele que o degrau é solto, né? De madeira. E aí não tem segurança nenhuma na escada. Tem um buraco do lado que já dá pra sala. Então, assim, extremamente perigoso pra criança. E ela queria ficar subindo pro quarto da gente toda hora, né? Aí eu falei assim, ó, Lorena, vamos fazer o seguinte. Pega aqui, coloca a mão na parede. Aí eu falei, você vai subir desse lado, colocando a mão na parede. Se você for pro lado de cá, você vai cair lá embaixo. Então, aí eu fiquei do lado dela. E umas 3 vezes eu subi a escada com ela, ensinando ela a subir e a descer. Falei, agora desce devagar, um passinho de cada vez, com a mãozinha na parede. Não precisa ter pressa para descer. Aí quando foi depois, ela tava com minha irmã e falou assim, olha lá, a mão na parede e subiu um degrau de cada vez e ela aprendeu. Não é mais fácil do que você gritar com a criança e dizer, não sobe aí não, menino, que tu vai cair? Perfeito. É igual criança quando você, por exemplo, não, você não pode usar a tesoura. Por quê? Porque você vai se cortar, você vai não sei o quê. Não é mais fácil você ensinar a usar a tesoura da maneira correta? Porque isso vai dar autonomia ao seu filho, vai dar independência? Você dá uma tesoura sem ponta primeiro, você ensina que a tesoura pode machucar, mas como ele vai usar corretamente? Você fez isso com seu filho quando? Olha, você tem certeza? Você propôs o pensamento a ele. Você tem certeza que dessa maneira que você quer agir é o correto? Não, meu pai, então eu vou chamar a polícia e cada um vai julgar. Então você fez ele pensar. Isso é ensinar, né? Sem isso apontar. Não é cobrar, isso é ensinar sem apontar, sem ser condenatório. O que é condenatório? O filho tirou uma nota boa na prova, é uma matéria que ele não vai muito bem. Quando entra em casa, isso é clichê, gente. Entra em casa, meu pai, eu tirei 10. Você não fez mais que a sua obrigação. Qual é a motivação que você está dando para esse adolescente ou para essa criança avançar? Você estagnou ele ali com a sua palavra. Uma palavra mata. Muito. Mata, né? Tanto quanto nós tivemos exemplo essa semana passada, né? Uma palavra mata. Eu sei que o horário ficou, mas eu vou só partilhar essa situação do que é Sim, a ação. pode fazer aí. A gente ainda tem 4 minutos, né, Maurício? Você fez essa questão que agora sobre pai e filho. Hoje nós estamos todos condenando aquela criança de 13 anos, que tomou a arma do seu pai e matou a mãe, matou o irmão de 7 anos e atirou no pai. Eu vi só a manchete, não cheguei a ler a matéria. Terrível. A consequência final, Maurício, que é pai, e é pai, Maurício? Oh. Que é pai, sabe disso. Ou uns 10 por aí. Deve ter uns 10 aí, Maurício tem. Só tem um, Maurício. Então, nós entendemos a situação. O que levou uma criança de 13 anos ter consciência para matar? O que levou ele tomar uma arma do seu pai, pegar escondida e fazer toda aquela ação? Foi uma consequência, pode ter sido uma consequência de muitas situações, como você falou aqui. Não dá pra gente julgar por uma ótica eu só. não posso julgar somente por um. E o pai, olha assim, pelo menos o que nós estamos vendo aí pelas redes sociais, o pai perdoou o seu filho. Mas é um perdão, dizer assim, ó, filho, você errou e eu te perdoo, ou é um perdão de meia-culpa? Porque uma criança de 13 anos, ele vai levar uma característica ou ações paternas. Só o tanto que ele já vai ter que lidar com isso, quando ele compreender a amplitude do ato dele. Porque até agora a reação, a ação, a emoção vai dizer que está correto. Mas quando ele assumir realmente, como você falou, quando chegar a maturação, a maturidade, entender que ele perdeu tudo. Quando ele entendeu o que ele fez. Então, essa questão, sendo pais, em nome de Jesus, irmãos, julgue positivamente seus filhos. E como Nana falou mas aqui... corrija quando for necessário. Corrija necessariamente, não tenha medo de fazer. Agora, faça com zelo. Faça com isso com justiça. Não faça com injustiça. Responda a todos os questionamentos. Aí vai dizer assim, é fala psicológica? Não, gente. A psicologia nos ensina mesmo como ser pais. A questão é o pai e a mãe entender que é responsável diante de Deus pelo caráter que está formando de uma pessoa. Muito. Porque diante, no grande dia e terrível dia do Senhor, quem é pai e quem é mãe, meu Deus, e eu ainda vou ser mãe, Jesus me ajuda. Eu meio 5. Vai responder, eu quero 3. Vai responder
diante de Deus pelo caráter que foi formado daquela pessoa. E aí eu finalizo dessa forma. Deus veio, mandou, nos deu a graça do Filho, e o Filho nos deu a graça e permanência do Espírito. Eu vos dei a força, o saber e a disciplina, e vos farei lembrar de tudo aquilo que eu vos disse. Quando o próprio Jesus fala a questão da vinda do Paráclito, que é o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ele nos fez agora responsáveis para poder julgar todas as ações. Somos nós que vamos manter a sociedade justa. Somos nós. E só que nós estamos perdendo essa luta. A nossa sociedade está vivendo injustiça atrás da outra. Então, guerras, no século que nós estamos, guerras por bobagens. São as injustiças que nós estamos vivendo. Eu como um país maior, eu posso atingir o menor porque eu tenho autoridade para isso, eu tenho autonomia para isso. Então, não é porque eu sou pai, não é porque eu sou sacerdote, não é porque o irmão é pastor, não é porque a irmã é uma líder, não é porque o irmão é um líder, pode julgar. Vamos corrigi-lo com amor, zelo, compaixão, para que a correção nos traga o irmão para perto de nós. Se você corrigiu com amor, o próprio Cristo fala, você ganhou um irmão. Um julgamento corretivo e não condenatório. Então, vamos julgar com amor, com misericórdia, vamos corrigir, opinar sempre quando for necessário, e se for necessário, se for opinião que destrua, irmão, em nome de Jesus, silencia. Eu já falo logo, quando alguém vem, a gente já está encerrando, quando alguém vem falar alguma coisa comigo, vem me perguntar uma opinião minha, né? Porque tem muita coisa que eu vejo e fico na minha, que eu não tenho nada a ver, eu não me envolvo. Tem um monte de coisa que eu não me envolvo. Até lá em casa tem coisa que fala assim, eu não tenho nada a ver com isso, eu não me envolvo. Quando alguém me pergunta um negócio, eu já falo logo. Você está me perguntando porque você quer saber a minha opinião ou porque você quer ouvir o que eu vou falar para lhe agradar? Porque se você não quer saber, não me pergunte. É muito simples. Correto. É muito simples. Porque se você me perguntar, eu vou procurar palavras melhores que eu tiver, né? E tentar ali fazer você compreender minha opinião. Mas eu vou dizer o que eu penso. Se você estiver errado, eu vou dizer, você está errado. Como eu tenho vários amigos que acontece isso, como é o contrário. Às vezes eu vou e peço opinião quando alguma pessoa que eu considero assim, falo, poxa, fulano vai me dizer a verdade. Porque tem gente que só fala o que você quer ouvir. E isso não ajuda em nada, né? E aí tem amigos pra mim, não, Laina, você tá errada. Você falou assim, você não devia ter. Eu falei, rapaz, é verdade, né? E aí você vai lá e eu não tenho problema nenhum em ir até a pessoa... Fala assim, fulano, eu errei com você nessa hora. Eu não devia ter falado desse jeito. Eu quero lhe pedir perdão e tal. E aí, consertar no caso. Consertar para poder fazer melhor. Quando eu iniciei dentro da igreja, quando retornei para a igreja com 16 anos, mas aos 17, 18 anos, eu comecei a participar da liturgia na igreja, nas leituras. E eu tinha um grande problema. Era com relação à dicção. Eu tenho o S, que já é uma situação que já se complica. E eu lia muito rápido. E tem uma irmã na igreja que ela me corrigia sempre. O nome dela é Conce Anunciação, ela sabe disso, que ela me corrigia sempre. E ela me corrigiu muitas e muitas vezes para que eu pudesse ter paciência, prudência, pausar na leitura. Olha, respira. Olha, eu não entendi nada do que você falou. Às vezes ela chegava, o que tu leu eu não entendi nada. Falou, Conce, me ajuda pelo menos, fala qual é o problema. Então... Mas ela foi me aos poucos, com essa posição dela. Me orientou bastante. Mas assim, tem uma irmã especial, que ela hoje já não mora mais aqui. Ela me dizia, ela pega uma escova de dente, vai em frente do espelho e faça uma leitura. Quando eu descobri realmente que eu fazia totalmente errado, eu falei, agora está na hora. Peguei as opiniões de Conce, coloquei ela na mesa, peguei a fala da irmã e juntei tudo. Então, hoje, quando eu vou fazer alguma coisa que tenha o uso do microfone, aí Sara fala, tu impõe a voz, não é? Não é que eu vou impor, eu vou ter que criar a minha voz tranquila, respirar. Para se fazer compreendido. Para se fazer compreendido. Porque se eu for fazer a minha fala normal, vou gaguejar profundamente, falar rápido, não ter pausas nas falas, então eu vou ter que ter controle. Me corrigiram e eu louvo a Deus que já são 23 anos de serviço e até que a voz dá para dar uma limiada. Muito obrigada, Regi, por ter aceitado o nosso convite. Já dizendo aqui, me siga no Instagram, @nanajornalista.
E como a gente encerrou falando de oratória, eu quero anunciar aqui que eu estou desenvolvendo a minha primeira turma de oratória, né? O empoderamento através da comunicação. Justamente um curso de oratória para você destravar. Não é só o medo. Por que você tem medo de falar em público? Por que você se trava? Onde? Quem foi que te mandou calar a boca? Ou quem fez você calar a boca? Né? Eu até publiquei um vídeo com esses questionamentos ontem. Então, assim, no curso a gente vai ver muita coisa. Um cheiro pra vocês, até semana que vem. E eu quero te agradecer por ter vindo no programa. E não preciso nem dizer que você vai voltar, né? Vamos estar sempre dispostos. Nem eu que agradeço. preciso dizer. Muito obrigada, até semana que vem. Um cheiro pra vocês aí.